La ya la 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 ya la ya la 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 ya la ya la la. Paulo Leite, meu amigo, eu louvo, prezo e bendigo dia 6 do mês de maio. Pois neste dia importante, o sol nasce mais brilhante, mais primor em cada raio. Vendo pelo calendário, que é o seu aniversário, no mês da Mãe Soberana, vai minha saudação grata para você e Renata e a mimosa Tatiana. Sua data natalícia aumenta prazer, delícia e esperança em cada qual. Por isso, por minha vez, eu envio para os três meu abraço fraternal. E rogo à Virgem Bendita que esta data se repita, cheia de amor e de fé. É esse o grande desejo do poeta sertanejo Patativa Suassaré. Paulo Leite, eu vou dizer, só basta você morrer quando o mundo se acabar. Eu, por viver pobremente, não disponho de um presente para o amigo ofertar. Em vez de objetos belos, mando esses versos singelos de um poeta popular. Não tenho prata nem ouro, nem um sublime tesouro para ofertar ao amigo. Mas tudo na vida passa. Qualquer tesouro fracassa, né? E os versos ficam contigo. A maior riqueza da gente é a amizade uns para os outros, viu? Meu primeiro contato com a fotografia, eu acho que é o primeiro contato que todo mundo tem, que é com a coisa familiar, com álbuns de família, com a fotografia familiar. E essa coisa, para mim, foi também interessante, porque eu me lembro bem dos álbuns familiares, né? São bem marcantes. O álbum composto, as imagens, isso foi sempre marcante, que eu acho que é para todo mundo. Mas um segundo contato meu com a fotografia, assim, que também é importante, foi meu pai me deu um laboratório fotográfico juvenil, que é um brinquedo com químicos, né, que você trabalha com emulsionando papel de caderno, papel sem pauta. Você emulsiona, bota o negativo que você tem, o que você fez. No caso, meu pai tinha um negativo, e a gente botava aquilo no sol e era encantador você pegar uma coisa, né, bem assim, na luz do sol, você tem uma imagem na sua frente que está até hoje, está aqui atrás. Aqui. Cada vez que eu repito esse ato mágico e fantástico, cada vez está mais distante dos fotógrafos hoje, que é o laboratório, né? Cada vez que eu repito esse ato, eu tenho a certeza do meu rumo, assim, sabe como é? Cada vez que aquela fotografia emerge lá, eu fico falando, nossa, eu sou fotógrafo. É uma coisa assim, é o meu trabalho, esse é o meu trabalho. É curioso, saca? É uma repetição, é uma coisa antiga, né? Você vai repetindo. Né? Uma coisa que você fazia desde que começou a fazer a fotografia, entendeu? É um ato ali. Então é isso. É você ficar o tempo todo encantado com esse ato. Isso junto com a biblioteca do meu tio, um tio meu que não tinha nada a ver, gozado, que era advogado e tudo, ele viajava, ele morou nos Estados Unidos e ele recebia a revista Life lá, não me lembro nem exatamente por quê, porque eu gostava, porque morou lá, mas não era a área dele, nem jornalismo, nem fotografia, mas ele gostava da revista. Essas revistas foram fundamentais para mim, quer dizer, depois é que eu fiquei pensando algum tempo, porque eu ainda era garoto, e eu via muito essas revistas. Eu ficava lá na casa dele, no estúdio, numa biblioteca, numa pequena biblioteca, e eu ficava vendo isso o tempo todo. Paralelo a tudo isso, o meu pai trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, que era perto da livraria Zé Olimpo, lá em Botafogo, né? E um belo dia ele me fez uma surpresa lá e comprou um negócio que era fantástico. Na época, acho que era uma coisa assim, era muito bom. Ele comprou uma coleção inteira da enciclopédia Time Life de fotografia, que eram 17 volumes. Outro dia eu achei aqui no estúdio um papelzinho, um negócio que ele via os recibos. Ele falou, finalmente, está aqui, estão pagos, não sei quantas vezes. Era uma coleção cara, uma impressão fantástica, está até hoje, é inteiríssima, tirando alguns fungos. É uma coleção lindíssima, lindíssima. A fotografia foi a forma de expressão que eu encontrei para
para colocar as minhas coisas, me colocar. E fotografia, para mim, eu diria que é o meu chão, né? Fotografia é um sustentáculo ali da minha vida ali, da minha vida mental ali, da minha vida, encontrar-me no mundo, né? A fotografia serve para isso. Fotografia, para mim, é isso aí. Quer dizer, isso aí. É tudo isso, né? Você se expressa por imagem, né? Então você precisa se expressar. Para você se expressar, você precisa fotografar. Não tem muito, é uma coisa direta, assim, você tem que produzir, né? Se eu fosse fazer cinema, eu teria que, imagina, deve ser uma coisa angústia, porque é muito difícil fazer, né? Eu jogaria da ponte, porque é muito difícil. Ou como você precisa escrever, ou precisa fazer música. É uma expressão, como outra qualquer, né? Então, para você se expressar, você precisa trabalhar nisso. Para você trabalhar nisso, você precisa se envolver. Para você se envolver, você precisa se comover com tudo, e sofrer com tudo, e se empolgar com tudo, e se alegrar com tudo, né? Isso tudo vai junto. O tempo todo é junto. Nada é separado, né? Você não dá para você deslocar uma coisa, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, tudo junto, a vida corre junta. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou para trás. Quer dizer, você tem que tocar. Se você não tocar, né, é isso. É difícil falar assim, eu não sou um bom teórico, um bom cara, mas é uma necessidade visceral mesmo. Por que é tão difícil falar? Porque, na verdade, uma das coisas que me fizeram optar pela fotografia, fazer da fotografia uma forma, foram até as dificuldades que eu tenho de me expressar dessa forma, né? De fazer aqui grandes comentários, etc. Eu prefiro até que os meus amigos ou pessoas que gostam façam, porque eu tenho realmente essa dificuldade. O meu trabalho é um trabalho que se expressa por imagens, né? E essas imagens, as pessoas que viajem à vontade. Eventualmente eu me banano um pouco nessa falação. A minha falação é uma falação de imagens, né? Eu gosto desse espaço aqui, que é um espaço particular, né? Não é um espaço onde eu recebo muitas pessoas, onde você está vendo, chega uma hora que eu fui enchendo as paredes, porque você também não tinha onde botar as tralhas todas, as exposições, eu não sei o que você vai fazendo, que você vai produzindo, que é um espaço onde você entra, onde você se sente ali, atuando, né? Você está cheio, cercado das imagens, dos seus trabalhos, produzindo. Então isso é estimulante, né? Tem uma série de coisas aqui, tem uma tralha, as coisas antigas, pequenas coisas, cada coisa tem uma história aqui. Quase todas elas têm histórias. E muitas dessas coisas eu uso para fotos, às vezes para capa de livro, para coisas de produção que eu faço. Isso aqui foi quando eu tive em 83, na primeira vez lá no Assaré, e fui fazer a Romaria do Padre Cícero com ele, lá fomos de caminhão, etc. Fizemos 20 horas, uma viagem. Esse aqui é o Frei Damião, que estava rezando uma missa em Nova Olinda, madrugadíssimo ele já estava lá, às 4, 5 horas da manhã. Esse aqui é um menino no C-Trem, uma coisa de época de frio, de pessoal de rua, tem essa cara meio de James Dean ali, forte, né? Isso aqui é o caminhão que a gente viajou, em 83, lá para Juazeiro, lá de Agrestina até Juazeiro do Norte, aqui dá o Frei Damião de novo. Isso aqui é o Rio de Janeiro, uma foto quebrada, uma foto linda, ó, lá do fundo do apartamento da minha prima, lá em Santa Teresa. Essa foto é linda. Isso aqui eu achei na rua, esse Van Gogh aqui, essa regravurinha, eu botei aqui. Estava debaixo de um caminhão de lixo, falei, sacanagem, né? Aí eu peguei, trouxe para cá e botei aqui.
formação em fotojornalismo, né, que é uma escola forte, assim, né, ainda mais na Manchete no Rio de Janeiro, ou fazendo jornalismo, assim, quer dizer, o jornal, a revista era um pouco mais tranquilo, mas você tinha sempre, eu fotografia a Rita Ray e a Glória Swanson de cara, assim, você vai lá e fotografa. E é danado isso, né? Uma experiência super louca, porque você tem que sempre, mesmo na revista, né? No jornal, é muito mais premente isso, você tem que trazer uma boa imagem. E a Manchete foi um aprendizado grande, embora fosse meio louco, um esquema, mas era muito rigoroso. Você trabalhava tudo com cromo, então você era um aprendizado realmente, né? Você tinha que estar atento, você pegava ali uma técnica mínima bastante... Você aprendia a trabalhar, né? Sempre numa correria danada. O Gervásio era gozado porque ele coordenava essa turma, então ele se imbuiu ali de todo um esquema assim, professoral e todo atencioso, né, era muito gozado, meio protetor, assim, era gozado. Ele chamava todo mundo, assim, são os meus escoteiros, era gozado isso. Fazia umas reuniões assim que você parecia que estava numa reunião da Life. Dava aquele estilo, né? Na verdade, era uma loucura, mas ele dava aquele ar assim de que você estava... Um certo estofo ali, naquele peso, você se sentia ali orgulhoso e pertencia àquele quadro ali doido, que era o quadro da Manchete. E o Gervásio, às vezes, abraçava a gente e via fazer uma matéria que era complicada, ele queria... Né, ele vinha no corredor, dava um abraço na gente, abraçava e vinha andando, assim, olha, Paulo Leite, faça isso, faça aquilo, ele dava várias recomendações, era muito gozado. Aí, de repente, ele finalizava assim, agora, não se esqueça, faça o quadradinho, depois arroja, não esqueça para você não perder, né? Quando ele dizia isso, ele queria dizer para que você tomasse cuidado para não perder, você garantisse o trabalho, essa é a ideia sempre, né? E acho que até hoje meio funciona assim, em jornalismo é fundamental você garantir o trabalho. Larguei tudo para ser fotógrafo em 74, em 77, no final do ano estava em São Paulo, em 78 eu estava no Estadão. Eu venho do Rio para cá, me separei no Rio, trabalhava na Manchete e vim para cá. Então eu vim para uma cidade doida, morava aqui na Nestor Pestana, um frio de rachar, eu tinha que usar refletores na cama como uma chocadeira, porque eu sentia tanto frio, botava o refletor em cima da cama, era uma loucura, porque eu detesto aquela luz, imagina uma luz em cima, tal frio, né? Um amigo meu, Eliseu Leão, falou, Paulo, você vai ver uma coisa que você não vai esquecer. Me levou no Copan de noite para ver a vista da cidade de São Paulo, que é um negócio pesado, né? Eu ficava impressionado com aquela vista, com aquele frio. A Marginal Pinheiros era assustadora. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Não é do interior da cidade, eu vim da cidade do Rio de Janeiro. Uma mega cidade, morava na Praça Roosevelt. Eu tinha que, às vezes, eu sentia tanta falta do mato, né, de umas coisas que eu às vezes ficava tão angustiado que eu tinha que ir lá para... Eu morava no centro e trabalhava no Estadão o tempo todo, então não tinha tempo de sair assim todo dia, né? Então eu ia para o meio de um florista, de uma loja de flores, que tinha no meio da Praça Roosevelt, para sentir ali um pouco, me sentindo uma coisa assim, tinha um mini ecossistema ali para que eu pudesse meio interagir, ele era muito louco. E eu fui recebido assim maravilhosamente pelas pessoas de São Paulo e pelo Estadão. Só faltava dormir no Estadão. O jornalismo, para mim, foi fundamental no sentido também de você estar em lugares que você jamais estaria, né? Você, como jornalista, você tem a oportunidade de eventualmente estar em situações, ou com pessoas, ou em conflitos, ou em coisas fantásticas, maravilhosas, em coisas terríveis, trabalhando ali, vivendo coisas que você eventualmente não vai ter cacife, ou não vai ter condições várias para estar, caso você não trabalhe nessa área. Eu sempre fui muito empolgado, na verdade, em qualquer coisa que eu faça, e no jornalismo, e mesmo às vezes em umas fotos que às vezes são meio uma bobagem, mas eu sempre vou me empolgando muito, né? Muito nesse exercício dessa humanidade. O que me move é você trabalhar, perceber essas coisas e conseguir traduzir isso nessa linguagem, na linguagem que eu fiz, né? que eu optei, no caso, a fotografia. Isso é que não ficar preso, né? O jornalismo, para mim, como eu já falei, eu não tinha essa coisa de fazer a carreira, de trabalhar na grande... Quer dizer, eu poderia estar aposentado hoje, sei lá, se eu ficasse no Estadão até hoje, ia ser legal e tudo. Por um lado, tudo tem um custo, né? Tudo tem um preço. E, por outro lado, também, provavelmente eu deixaria de fazer muita coisa, eu ia ficar ali... É muito tenso, por outro lado, também, né? O jornalismo é fantástico, maravilhoso, e é tenso, por outro lado, também. Eu já sou diabético e hipertenso, imagina só essa mistura. Então, eu prefiro usar a minha atenção já numa coisa que vai me dar outros resultados, não gastar atenção batendo boca na rua, porque eu já faço. Né? O jornalismo era envolvido, eu ia lá, gritava, olha o incêndio, o fogo, cuidado aí, você fotografava, fazia tudo. Então, imagina isso. Chega uma hora que você fica cansado.
Então, o meu trabalho pessoal, na verdade, é que é o trabalho fim, né? Que é o trabalho a quem eu dedico mesmo a minha vida ali, né? É difícil explicar. É o meu trabalho, assim, não tem muito segredo. Esse é o meu trabalho. E é esse trabalho que você acaba gastando tudo, fazendo tudo, se envolvendo o tempo todo, fazendo das tripas coração para exercê-lo. Para você produzir alguma coisa, por mínimo, por menor que seja, para você deixar algum trabalho aí, para que as pessoas fiquem empolgadas. Quando você mostra o trabalho, você faz uma pequena exposição, você coloca aqui ou coloca ali, para os seus amigos, ou não importa se esse público é muito grande ou se é muito pequeno, mas quando você percebe que essas pessoas se comovem com o teu trabalho, você percebe que você vai acertando, né? Você percebe que o caminho que você está fazendo é um caminho, né, que está produzindo resultados, e o resultado é a sua obra. Eu venho tentando investir tudo que eu não tenho, né, que eu tenho uma pessoa que é fundamental, que é minha mulher nessa história toda, que eu sei como ela me aguenta, né, aguentar, que é uma pessoa que me ajuda muito no sentido de eventualmente me dar um suporte, nós já passamos por grandes sufocos juntos, ora ela está melhor, todos vão me ajudando muito no sentido de eu poder ter espaço para eu tentar conseguir, às vezes de uma maneira quase suicida, entre aspas, produzir esse material, né? Porque você precisa produzir, precisa também, né? No outro dia nós estávamos conversando sobre isso, se você for sensatíssimo o tempo todo, você acaba não produzindo nada, porque, né, você trabalha muito contra essa maré. Então você tem que produzir, mesmo que às vezes cause alguns deslocamentos, você tenha que vender as coisas, faça uma exposição, vende tudo, depois você compra de novo, bota tudo no prego, mas é fundamental produzir, porque o tempo passa, né? E nós sabemos que em algum momento essa coisa cessa, então você precisa produzir mesmo. Então eu sempre me interessei por isso, pelas pessoas, pelas coisas, né? Pelos objetos, por tudo. É difícil explicar. Então né, eu olho lá e fico o tempo todo pensando como eu posso transformar aquilo numa imagem que seja forte, uma imagem que me toque, né? Isso pode ser na relação de uma pessoa no estúdio, aqui, na rua, né? Nesse encantamento com qualquer situação. A primeira vez que eu vi esse ouriço aqui também foi impressionante, porque isso parece um campo minado, né? Muito estranho, né? Essa fortificação aqui do cemitério, né? Uma fortificação. O ouriço é mais mórbido do que o próprio cemitério, né? Quer dizer, o ouriço natural é o cemitério, né? O ouriço é a loucura, né? Eu olho muito o chão, eu fico muito com o chão. E no chão eu encontro chão e muros, né? As pessoas dormindo, encolhidas, cobertas, ou trapos, ou agasalhos, colchões, portas. Aquela foto da porta grande também é feita aqui nesse muro aqui, é tudo feito aqui. Essas árvores secas são bonitas, né? Essa carcaça aqui, parece uma carcaça seca. Essas fotografias aqui que a gente vai fazendo com a máquina de vídeo. Muitas vezes até eu mesmo me fotografo. Porque às vezes na falta de uma pessoa, você precisa arrumar, é difícil isso. É uma pessoa que tenha disponível, que tenha disponibilidade, que goste, né? E tem várias hipóteses, tem custos, tem não sei o quê. Então eu vou fazendo dentro do que é possível. Eventualmente eu trabalho com as pessoas da minha família ou não da minha família, que eu não vejo isso como um impedimento. O que impede é se a pessoa gosta ou não e se essa pessoa tem aptidão para isso. Eu gosto dessas figuras, né? Eu gosto das figuras em geral. Eu suponho que deva ser como um diretor, um cineasta que gosta de trabalhar com determinadas figuras ou com determinados tipos de figuras. Isso os atrai, né? Claro, de várias formas. E é isso que eles levam lá. Uma coisa que eu não faço dificilmente, que a gente faz, essa coisa de roubar a foto, uma imagem, né? De fazer fotos que as pessoas não percebam muito, claro. Você vai fazer coisa na rua, que você usa as pessoas, e eventualmente você faz. Isso eu não diria que isso não é nem roubar, mas a coisa de você fazer uma foto, eventualmente tirar, assim que a pessoa não perceba, eu nem me lembro, eu tenho um cuidado com isso. Se aquilo que você está fazendo, você está envolvido com muita sinceridade, dificilmente as pessoas resistem, a menos que você vá também para ambientes muito hostis, né? Quando são ambientes hostis,
ambientes hostis de várias naturezas, você pode ser morto. Claro, se você for entrar com uma máquina fotográfica, subir no morro, com a cara de quem está querendo fazer alguma maluquice, eventualmente você pode ser morto, porque nós vivemos tempos violentos. Era um trabalho em que eu via essas pessoas numa posição muito, uma posição muito fetal, né? Uma posição muito encolhida, uma posição regredida, uma posição de frio, uma posição, normalmente as pessoas estavam dormindo, entre aspas, ou cansadas. Então eu sempre fotografiei essas pessoas, na maioria das vezes, de uma maneira que não as identificasse, no sentido do rosto, né? De colocar assim, além de traduzir numa imagem forte, que tivesse uma força por si só. Não só porque eram pessoas miseráveis, mas que a imagem fosse forte, expressasse essa condição e que essas pessoas estivessem não voltadas para mim. Um ou outro caso eu fazia isso, uma pessoa, abordar uma pessoa, como eu fiz uma pessoa que estava deitada no chão, ela levantou, uma pessoa bêbada, mas eu achei que era forte e eu fotografei. Isso me impressiona, desde sempre, as coisas da rua, essa decadência, as pessoas que vivem sozinhas, que aliás é um tema meio óbvio, né? Provavelmente muitas pessoas fazem. Essa aqui é uma das poucas imagens que eu fechei muito, né, nesse camarada, mas acho que é uma imagem forte. Isso aqui que não é fácil, não é sujeitos que fazem coisas que são eventualmente heróicas, mas com milhões e milhões e milhões de recursos fantásticos. E esse aqui que é um herói, o verdadeiro herói está aqui, o verdadeiro herói brasileiro que segura todas as... Enquanto lá os nossos amigos das CPIs estão lá gozando a gente. Esse aqui que é o verdadeiro representante heróico do povo brasileiro, com toda a sua tragédia, né? Essa coisa da imagem é isso, né? Você está prolongando, né? Você está prolongando o maior tempo possível aquilo que já foi. Você tá fazendo com que dure no tempo uma morte, né? Uma coisa, passar um corte no tempo. E a fotografia, isso eu acho também um dos grandes encantos, né? Um dos grandes baratos da fotografia, um dos grandes... O que faz com que, como diria lá o Philippe de Bois, eu acho que é Philippe de Bois, que faz com que a gente ame as fotografias e que elas produzam um encanto absolutamente absurdo. Tem um texto do Wim Wenders também, que uma hora a gente fala dele, que é um texto lindo também, né? Que é um cineasta que fotografa muito bem. A cada segundo, em algum lugar do mundo, alguém aciona o disparador captando algo, porque ele ou ela encontra-se fascinado por uma certa luz, ou rosto, ou gesto, ou paisagem, ou humor, ou simplesmente por causa de uma situação que quer ser captada. Cada fotografia é um memento mori, cada fotografia fala da vida e da morte. Cada fotografia captada tem uma aura de sagrado, transcende o olho de seu fotógrafo e excede toda a capacidade humana. Através do visor, aquele que vê pode sair da sua concha para estar do outro lado do mundo e assim lembrar melhor, entender melhor, ver melhor e amar mais profundamente. Milhões de pessoas fotografam no mundo todo, o tempo todo, com milhões de máquinas, com milhões de equipamentos de diversos custos. Não necessariamente são milhões de fotos boas. Desde que eu comecei a fazer fotografia, eu sempre comprei livros de fotografia dos que me empolgavam. Desde os clássicos do Bresson, do Kertész, até os agora. Você vai encontrando semelhanças no teu trabalho, eventualmente você abre um livro que você nunca viu, eventualmente você desconhece e está lá referências que vão sendo, essas referências que vão se espalhando aí, né? Nessa coisa humana, e eu acho lindo isso. E você está vendo, mesmo num cantinho aqui, participando dessa, né, no teu espaço, ou com várias limitações, você está participando desse grande acontecimento, né, fotográfico, dessa coisa, dessa expressão da fotografia aí no mundo. Então é gozado isso, você vai descobrindo. Então, uma hora eu convido vocês a olharem a coleção, os livros aqui, não sem antes lavar as mãos. Somos lançados na imagem desse artista ao mundo da fenda, do fragmento, da fresta, daquilo que se furta a ser totalmente apreendido pelo olhar e que, por isto mesmo, o inaugura, envolvendo-nos no jogo das lindas transmutações. Lembrando a música de Chico Buarque, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor. Imprescindível R que nos abre a janela do mundo por onde podemos, por fim, cada qual, sentir, sonhar e inventar. O que mais podemos esperar de um artista? Da diversidade vivemos, né? Como dizia o Elliot Sica. É isso. Acabou ou não? Deixa eu ver.